Então, gente, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a gratidão. Eu percebo muito, né? Praticamente eu percebo muito as pessoas se lamentando da vida que elas têm, de que como se Deus não olhasse por elas. As pessoas elas acabam o tempo todo reclamando muito mais do que agradecendo, não é? E eu acho assim, o que eu percebo, vamos começar assim, de uma forma rápida para a gente só entender já de início. A gente precisa de trabalhar a gratidão na nossa vida, inicialmente por um ponto muito importante, a lei do retorno. Se eu sou grato à vida, se eu olho para a vida com alegria, com positividade, naturalmente, através da lei do retorno, tudo aquilo de bom, tudo aquilo que me espera vai vir ao meu encontro, isso naturalmente, pela lei do retorno. Então, o que eu quero já trazer para vocês inicialmente, tentando, se eu tiver que convencer vocês de que vale a pena ser grato à vida, independente de qualquer coisa, o primeiro ponto é esse. Para a gente, se a gente é grato, a gente usa a lei do retorno ao nosso favor. Naturalmente, a gente sendo grato, a gente sendo feliz, a gente tendo positividade na nossa vida, alegria, naturalmente. Tudo aquilo de bom, tudo aquilo de melhor que está aqui em cima, esperando para cair sobre nós, para ser derramado sobre nós, ele vai acontecer. Inicialmente, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, olhando uma parte psicológica, olhando o lado psicológico dessa questão da gratidão, eu vou falar, ao invés de falar da gratidão, eu vou falar um pouquinho da ingratidão. Porque o que eu percebo é as pessoas o tempo todo ingratas, as pessoas o tempo todo reclamando da vida que elas têm, as pessoas o tempo todo reclamando. Ontem mesmo eu conversei um pouco sobre isso, das pessoas à volta delas, como se tudo que tivesse à volta delas fosse responsável pela infelicidade delas. Então elas acabam sendo ingratas. Elas são ingratas com os pais, elas são ingratas com os familiares, elas são ingratas com os amigos, elas são ingratas com todos à volta e elas são ingratas até com Deus, porque elas não conseguem perceber as oportunidades que elas estão recebendo. O que eu quero trabalhar com vocês, eu acho que é muito importante, é o seguinte: as pessoas, elas vivem, a maioria das pessoas, elas entram numa condição de vítima. Essas pessoas, elas preferem atribuir a infelicidade delas a todas as pessoas à volta e até mesmo a Deus, mas não olhar para elas e ver por que elas estão infelizes, por que a vida delas está uma grande confusão. Então, por a gente atribuir sempre a responsabilidade para os outros, a gente naturalmente vai estar reclamando sempre. E a gente vai estar reclamando, e isso não tem fim. O que acontece é que, naturalmente, quando você começa a viver nessa ingratidão e nessa reclamação, nessa lamentação, você começa a ter doenças na tua vida, tudo aquilo de ruim começa a acontecer com você pela lei do retorno, porque se você está emanando para a tua vida negatividade, se você está emanando para a tua vida reclamações, com certeza o que você vai trazer para você são exatamente isso que você está emanando, reclamações, tristezas, acontecimentos ruins. Mas todos esses acontecimentos não têm nada a ver com Deus, eles são situações que elas estão acontecendo simplesmente porque você está vibrando de uma forma. Então, o que eu acho que é muito importante é a gente, primeiro, inicialmente, se eu estou vivendo um conflito, se eu estou passando por situações difíceis na minha vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar as nossas responsabilidades, como eu falei bastante ontem, com relação aos problemas familiares. Mas hoje eu não estou falando só com relação à família, mas com relação ao trabalho, com relação a tudo na nossa vida. Até mesmo, vamos colocar numa situação dessa, eu vou pegar a questão do trabalho, mas como se fosse algo que estivesse além. Vamos supor que uma pessoa ela trabalha bastante esperando ser promovida e por algum motivo essa pessoa acaba sendo demitida, vamos supor. Então, o que acontece é que a pessoa, a tendência dela ali é reclamar do chefe, e ela chegar até o ponto de reclamar de Deus, sim. Para ela falar, meu Deus, mas eu estou trabalhando tanto, por que o Senhor me tirou daqui? Não é?
E a grande questão é que a gente não consegue perceber, é como se a gente só conseguisse olhar a um palmo na nossa frente. A gente, simplesmente, a gente é muito imediatista. Se eu faço hoje, eu espero colher amanhã, sabe? Se eu planto hoje, eu espero colher amanhã. E tem que colher exatamente o que eu quero. E não é assim. O ponto importante que a gente tem que trabalhar é: faça a sua parte, e se aquilo que você espera não acontecer, continua fazendo a sua parte, porque eu tenho certeza que algo muito maior vai acontecer para você, e que com certeza não aconteceria se aquilo que você desejava inicialmente ocorresse. Então, as pessoas, elas acabam perdendo tempo se lamentando, reclamando da vida, só que elas perdem esse tempo porque elas acham que elas estão ali naquele momento recebendo uma grande punição. E na verdade elas não estão recebendo uma punição, elas estão recebendo um grande presente, uma grande oportunidade delas pararem, refletirem o que elas podem modificar, porque todo mundo tem que modificar alguma coisa na vida, para que mais lá na frente ela possa receber tudo aquilo que de verdade pertence a ela. O que é da gente ninguém tira. É isso que a gente tem que trabalhar. A gente acha que de verdade qualquer um pode tirar da gente. Não, se aquilo tiver determinado, tiver escrito que é para você, logicamente que você tem que fazer por onde. Se você fizer por onde, você pode ter certeza, aquilo vai chegar para você. Mas primeiro, você precisa ter paciência. Primeiro você precisa se modificar também, porque talvez até para você chegar onde você quer, até para você chegar lá, provavelmente exige uma transformação sua. Provavelmente, eu acho que isso que é importante. É a pessoa que trabalhou muito e acabou sendo demitida, e ela começa a reclamar, só que ao invés dela ficar reclamando, talvez se ela estiver correndo atrás de outros empregos e estiver se especializando, talvez ela vá chegar, se ela estiver se especializando, talvez ela chegue exatamente, ela receba uma proposta, uma oportunidade de emprego que seja exatamente o que ela sempre sonhou. Mas que era necessário para ela chegar lá, ela fazer uma especialização, ela colocar um currículo em um determinado lugar, ela fazer um determinado movimento, que ela não faria se ela estivesse naquele emprego inicial. Então, gente, o que eu quero que a gente comece a trabalhar com relação a essas lamentações é parar com isso, é a gente parar e perceber que tudo aquilo que a gente vive hoje, ela é fruto da forma como a gente vive, da forma como a gente se comporta dentro da nossa vida. As pessoas que estão à nossa volta, elas só fazem mal a gente se a gente permite. Se a gente permite. Isso a gente precisa de trabalhar. Não adianta, é muito fácil a pessoa chegar e sentar aqui na minha frente e falar assim: Vinícius, porque o meu marido, ele me trai, porque... Não, peraí, vamos parar e vamos pensar o seguinte: já que você está reclamando do teu marido porque ele te trai, mas por que você está com esse teu marido até hoje? Aí quando você vai conversando um pouquinho mais, você percebe que ela também não se separa do marido porque ela é insegura, ela fica com medo de não arrumar ninguém. Ou então porque existe uma questão financeira que sustenta e que mantém ela numa zona de conforto. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que aquelas pessoas que a gente atribui a elas fazerem mal a gente só deixa que elas façam mal porque a gente permite. Porque nós temos necessidades ali. O que eu estou mostrando para vocês é que a gente nunca é vítima da forma como a gente vive. A gente não é vítima. A gente é responsável por tudo aquilo que a gente vive, dentro das relações, dentro do que a gente recebe na vida, que a gente atribui a sorte e azar. Não, tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Isso é muito importante a gente pensar. E o que a gente precisa de pensar é que quando a gente fizer tudo que a gente pode e aquilo que a gente espera não acontecer, ao invés de reclamar e se lamentar, para e pensa: o que eu posso modificar ainda na minha vida para chegar onde eu quero? Qual é o recado que eu estou recebendo aqui nessa negação
O que estão tentando me mostrar para que eu possa me modificar? Eu acho que isso é importante. Um grande exemplo e um ótimo exemplo para a gente trazer de gratidão em que as pessoas interpretam como grande ingratidão e muita reclamação, é a própria doença. A doença, ela é olhada por todos nós como sendo algo horrível, como sendo uma punição, como sendo um castigo. Meu Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou recebendo essa doença? Mas a gente não para e pensa que essa doença, eu ia falar talvez, mas não é talvez, é com certeza, a gente não para e pensa que essa doença, ela é a maior oportunidade que a gente está tendo para se transformar. Eu vou dar um exemplo para vocês que é bem importante. Um tio meu, ele sempre fumava, E vocês vão perceber que muitas pessoas que estão com alguma doença, elas vão se identificar com essa questão, para que eu vou mostrar para vocês que a doença ela sempre tem um sentido. A doença é uma bênção, ela é muito importante para todos nós. O meu tio, desde que eu conheço meu tio, ele sempre fumou muito. E as pessoas falavam para ele, para de fumar, e ele não parava de fumar. Ele vivia no quarto, ele trabalha com computação, então fazia com que ele ficasse ainda mais isolado. E ele isolado, fumando, muito ansioso. E todo mundo falando para ele parar de fumar e ele não parava de jeito nenhum. Porque de verdade a gente não muda no amor, né? A gente só muda na dor. Vai chegar a história da dor. Então, teve um determinado momento em que ele começou a se sentir mal e ele foi no médico e o médico chegou para ele e falou assim, olha, você está com efizema pulmonar. Você tem 2 caminhos. Ou você para de fumar e muda completamente o teu estilo de vida, ou você vai morrer. Vamos parar aí. O que a maioria das pessoas, como normalmente a gente recebe a doença? A gente recebe essa doença se lamentando, dizendo que a doença é ruim. Por que, meu Deus, essa doença na minha vida? Não é? E a gente fica ali com aquela doença. E acaba naturalmente fazendo com que essa doença vá evoluindo cada vez mais. E aí que vem a parte importante de quando a doença ela faz a visita a gente. A gente vai ter a oportunidade de nos transformar, de olhar para essa doença e falar, o que essa doença está querendo me ensinar? E o meu tio, naquele momento, ele não acreditava em Deus, nada, ele simplesmente, isso é importante a gente mostrar também, que não é preciso você acreditar em Deus ou ter uma determinada fé, porque de verdade Deus está aqui no nosso coração. Mesmo que eu fale que eu não acredite, aqui dentro de alguma forma eu sei o caminho, eu tenho uma conexão com Ele. Mas de qualquer forma ele chegou e naquele momento ele teve a sabedoria de parar de fumar. Ele parou de fumar, ele começou a fazer caminhadas, começou a fazer trilhas, ele passou a emagrecer, ele passou a ter uma vida totalmente ativa, gostar de fazer exercícios, ele começou a gostar de fazer exercícios, ele começou a fazer trilhas no Rio de Janeiro inteiro, ele criou um site, como ele mexe com o computador, ele criou um site que chama Trilhas do Rio, e nesse site ele botava as fotos das caminhadas dele, das trilhas, e ele mudou completamente a vida dele. E aí eu falo para vocês, o que essa doença tem de ruim? A doença ela tem de ruim quando a gente não consegue entender o aprendizado dela. E mesmo assim a culpa não é da doença, é de nós mesmos. A doença foi uma grande bênção. A doença sempre é uma grande bênção. O que cabe a gente é ter a sabedoria para a gente poder olhar para essa doença e entender qual é o aviso que essa doença está trazendo. Porque o que essa doença fez foi falar para ele, olha, você está vivendo ansioso, você está vivendo infeliz, você está vivendo aí mal tendo relacionamento com seus familiares. Vamos ser felizes. A doença fez esse convite para ele. E ele conseguiu ter a sabedoria de transformar.
e transformar completamente a vida dele. Completamente a vida dele. E agora, a cereja do bolo, isso para mim foi incrível. A cereja do bolo dessa transformação da vida dele foi quando ele estava me mostrando, ele tinha acabado de voltar de uma dessas trilhas e ele estava me mostrando na máquina de tirar fotos, as imagens, né, as fotos que ele tinha tirado. E uma das fotos era uma foto assim, com uma vista maravilhosa, com uma vista, tinha umas pedras, né, maravilhosas. E ele chegou e falou assim, ele olhou para a foto e falou assim, Vinícius, isso aqui é muito bonito, né, Vinícius? Aí eu falei, tio. Aí ele falou assim, o cara que fez isso aqui, ele é perfeito. Quando ele falou isso, meu olho encheu d'água, da mesma forma que está enchendo agora. Fiquei arrepiado, porque ali eu comprovei o quanto é uma bênção a doença, se a gente realmente tiver a sabedoria para poder nos transformar. A doença fez com que ele pudesse acreditar, voltar a acreditar em Deus e transformar ainda mais a vida dele. Então, assim, ele é uma pessoa que eu me orgulho muito, muito, provavelmente ele não está me ouvindo, mas eu me orgulho muito, muito dele, porque ele é uma pessoa que realmente ele tem uma sabedoria e que realmente o coração dele fez com que ele fizesse uma transformação que poucos conseguem. É isso que eu quero que vocês percebam. Eu trouxe o exemplo extremo para a gente. Eu trouxe o exemplo extremo da doença e mostrando para vocês que até na doença a gente tem que ser grato, porque existe um ensinamento. Agora, se na doença a gente tem que ser grato, imagina só com o cotidiano da gente, com os conflitos que a gente passa na nossa casa, no nosso trabalho, à nossa volta. Vamos ser gratos. Vamos ser gratos porque tudo aquilo que acontece na nossa vida ele tem um sentido. E esse sentido é sempre nos educar, nos melhorar, para que a gente possa ser pessoas mais felizes, para que a gente possa sair do buraco que a gente se encontra, das nossas mesquinharias, das nossas mágoas, tristezas, para que a gente possa sair dali e ser felizes. É isso que eu quero que vocês trabalhem. A gente tem que ser grato. A gente tem que parar com essa ideia, essa questão de ficar, é muito azar, coitado de mim, sofrimento. Chega disso. Sabe por quê? Porque isso só vai fazer você se afundar cada vez mais. Olha em cada situação da tua vida que está existindo alguma questão, algum conflito, algum problema. Olha em cada uma delas agora com um novo olhar. Olha e pergunta, o que essa situação está querendo me ensinar? E busca a tua transformação. Porque eu tenho certeza que se você se transformar, mesmo que tenha parte do outro, essa relação vai melhorar. É isso que eu quero, eu preciso muito, muito de coração que vocês tentem trabalhar nesse novo passo, nesse caminho da nossa cura. Então, gente, que a gente possa trabalhar essa gratidão, inicialmente, como eu falei, primeiro, de cara, para eu ter a lei do retorno ao meu favor. Se eu for grato à vida, se eu sorrir para a vida vai sorrir para mim. E tudo vai cair para mim. E o segundo ponto, a gente tem que ser grato à vida, a gente tem que trabalhar que tudo aquilo que acontece são bênçãos na nossa vida. A gente tem que parar com essa ideia de que bênçãos são só as coisas que a gente julga boas. Não, porque todas são boas, todas são bênçãos. Se essa bênção é uma bênção que ela vem de uma forma como a gente não espera, um inesperado, como uma doença, ou um acontecimento, um acidente, olha esse acontecimento também como uma grande bênção. Isso é a maior prova de fé. Isso é a maior prova de fé. É muito fácil dizer que acredita em Deus e de que confia e de que tem fé quando as coisas acontecem, são boas. Eu falo, eu confio em Deus. Mas eu quero ver, a maior prova de fé é quando você cair, olhar para o céu e agradecer a Deus também.
Porque você pode ter a certeza. Porque se você caiu naquele buraco, é porque lá na frente, se você não tivesse caído nesse, você provavelmente ia cair num precipício. Então, que a gente tenha sabedoria para ter gratidão sempre. Para que a gente possa olhar os imprevistos da nossa vida e todos os conflitos e todas as questões da nossa vida como sendo grandes oportunidades para a gente se transformar e sair dessa condição de vitimismo, de sofrimento e de que tudo na vida acontece comigo. Não acontece. Acontece com todos nós. Só que a diferença é como você vai interpretar tudo isso que acontece para você. Tá bom, gente? Então, esse é o meu recado de hoje. Normalmente eu não tenho um horário muito certo para fazer as lives, mas eu estou tentando fazer sempre as lives à noite. Fiquem ligados, coloca, quem não me segue, bota para seguir. Ou então se perder essa live, ou se perdeu alguma dessas lives que a gente está fazendo, caminhando para a cura, entra no YouTube, Ser Feliz Cura, que lá a gente está colocando também todas as lives, para que a gente não possa perder. Tá bom, gente? Então, de todo o meu coração, a gratidão talvez seja uma dos maiores aprendizados, eu acho que talvez seja um dos maiores tesouros que eu posso oferecer para vocês, uma das maiores coisas que eu aprendi na minha vida e que se eu puder levar para vocês, eu vou ficar muito, muito feliz de poder ajudar cada um de vocês. Tá bom? Que vocês fiquem com Deus. Eu peço a vocês, enviem, encaminhem, compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos transformar essa vida, vamos transformar esse mundo com tanta doença, com tanta guerra, com tanta briga, sempre a gente jogando a culpa no outro. Não, vamos transformar, vamos nos transformar, cada um olhar para dentro de nós e nos transformar. O mundo lá fora, que a gente espera que mude, ele começa a mudança dentro de cada um de nós. Que vocês fiquem com Deus e até a próxima.